Halle, Alemanha, dia 15 de janeiro de 1981. Lars Benz, um garotinho de 7 anos de idade, foi ao cinema para assistir o filme A Polegarzinho com seus amigos. Estava nevando e depois da escola, Lars pretendia se encontrar com seus colegas para o que prometia ser uma tarde divertida e empolgante. Mas ele nunca chegou. Depois de 2 semanas desaparecido, Lars finalmente é encontrado, sem vida, dentro de uma mala cheia de jornais ensanguentados e palavras cruzadas. No dia em que desapareceu, Lars havia combinado de ir ao cinema com seus amigos depois da escola. A região era segura e o cinema ficava numa área residencial chamada Treff, um lugar muito frequentado por crianças de todas as idades, principalmente devido ao cinema. A irmã mais velha de Lars decide levá-lo depois que ele chega da escola. O centro ficava a apenas algumas centenas de metros do apartamento da família. A irmã de Lars o deixa no início da rua que dá acesso à bilheteria, se despede dele e volta correndo para casa para assistir o seu programa de TV preferido. Esta é a última vez que o menino de 7 anos é visto com vida. O pequeno Lars só precisava caminhar alguns passos até chegar à calçada do cinema, mas ele nunca chegou lá. Seus amigos esperaram em vão por ele e, como não apareceu, eles decidiram assistir ao filme. Mais tarde, na saída do cinema, esses amigos foram até a casa de Lars perguntar para os seus pais por que ele não foi. A mãe do menino percebeu imediatamente que algo estava errado e alertou a polícia. No mesmo dia, uma busca pelo garoto é iniciada. Polícia, amigos, familiares e voluntários procuram por Lars até tarde da noite. A polícia não descartava um sequestro, assim como a possibilidade de que Lars possa ter caído no rio que cruza a cidade. Ele também pode estar perdido, procurando o caminho de casa, mas os oficiais também não descartaram um possível homicídio. Nos dias seguintes, toda a extensão do rio é vistoriada, bem como hospitais e áreas rurais. Além disso, o sistema de esgoto é revirado de cima a baixo, um trabalho que leva vários dias, pois o lugar é cheio de canais extensos, tornando a busca muito complexa e demorada. Mas, infelizmente, é em vão. No dia 29 de janeiro, 11 dias após o desaparecimento de Lars e quando a polícia já tinha diminuído os esforços de busca pelo garoto, um homem que trabalhava na coleta de lixo perto dos trilhos da ferrovia principal encontra uma mala velha. Essa mala parece ter sido jogada para fora de um trem em movimento por alguém. O homem fica curioso e decide abrir. Ele poderia estar esperando encontrar qualquer coisa dentro dela, algum objeto de valor ou até dinheiro. Mas, ao invés disso, ele encontra algo que atormentaria suas noites por décadas. É o corpo de uma criança do sexo masculino com cerca de 7 anos de idade. A polícia é comunicada imediatamente e a mala é levada para o Instituto de Medicina Legal em Leipzig. O corpo, infelizmente, é identificado como sendo Lars Benz. Na mala não está apenas o corpo de Lars, mas também uma pilha de jornais e revistas amassados que serviram para acolchoar a mala. Lars sofreu vários ferimentos, tanto perfurações no peito quanto golpes contundentes de um objeto desconhecido na região da cabeça. Curiosamente, todos os jornais encontrados dentro da mala tinham palavras cruzadas que haviam sido completadas por alguém. A polícia então acreditou que eles tinham a caligrafia do suposto assassino de Lars em suas mãos. Impressões digitais também foram encontradas no papel. Mais tarde, o investigador responsável pelo caso fez um pronunciamento, dizendo que estava confiante e prometendo aos pais de Lars que a polícia iria capturar o assassino, e não importava quanto tempo isso demorasse.
As palavras cruzadas tornaram-se a chave do caso, porque se a polícia descobrisse quem as preencheu, estaria muito mais perto de resolver o crime, principalmente porque a caligrafia usada era muito distinta. Então, havia uma grande esperança de que alguém a reconhecesse, como, por exemplo, a forma como as letras maiúsculas eram escritas e alguns erros ortográficos recorrentes em determinadas palavras. Segundo as avaliações iniciais de especialistas, acreditava-se que a escrita pertencia a uma mulher de meia idade. Obviamente que a polícia também levou em consideração que a pessoa que preencheu as palavras cruzadas poderia não ser o assassino, mas havia uma grande chance dela pelo menos saber quem ele seria. Com base nos resultados da autópsia, presumiu-se que Lars foi morto por motivos sexuais. Neste caso, como é convencionado na literatura criminal, apenas 5% das mulheres cometem crimes com tal intenção. Assim, a polícia assumiu que o autor das palavras cruzadas não era um suspeito, porém, poderia sim ser uma ligação entre Lars e o autor do crime. Infelizmente, apenas supor algo não é o suficiente. Os detetives então começaram uma operação minuciosa. Centenas de policiais passaram a abordar cidadãos de Halle. Os agentes iam de casa em casa coletando amostras de escrita. Uma medida completamente desesperada para solucionar o crime, uma vez que a cidade era o lar de mais de 200.000 pessoas. Era como procurar uma agulha no palheiro. Mas, como diz o ditado, situações desesperadas pedem medidas desesperadas. Os investigadores elaboraram um texto e pediram para que pessoas aleatórias o copiassem em uma folha em branco. Não podemos negar a paciência da polícia alemã, mas o texto era muito longo e uma pessoa levava cerca de meia hora para copiar tudo. Essa tática poderia levar anos. Então, o delegado apelou para a decência e anunciou na rádio e jornais locais um pedido de ajuda para que todos os cidadãos de Halle enviassem uma amostra de sua caligrafia pelos correios. A polícia também convocou voluntários para coletar resíduos de papel em latas de lixo. O material era sistematicamente organizado e revistado pela polícia, na esperança de encontrar uma correspondência com a caligrafia encontrada nas palavras cruzadas da mala onde Lars foi encontrado. Um total de 60.000 quilos de papel e palavras cruzadas foram retirados do lixo e, àquela altura, a polícia tinha cerca de 195.000 caligrafias para analisar. Tudo isso feito manualmente, sem o auxílio de computador. Infelizmente, eu não preciso dizer que foi um trabalho muito demorado e que não levaria a lugar algum. Os meses foram se passando e no final de outubro de 1981, apenas 40.000 caligrafias tinham sido avaliadas. Enquanto isso, a mala em que Lars foi encontrado foi colocada em exposição na vitrine de uma loja, não muito longe da delegacia. A polícia não anunciou na época que a mala estava ligada ao assassinato de Lars, apenas solicitou ao dono da loja que colocasse uma placa de objeto perdido. A esperança era que testemunhas se apresentassem e fornecessem informações sobre o dono da mala, ou talvez até o próprio assassino parasse em frente à vitrine e olhasse para ela. A vitrine era constantemente monitorada por uma câmera que registrava tudo. No entanto, nenhum movimento suspeito foi registrado. Os investigadores acreditavam que o autor do crime, de alguma forma, conseguiu ganhar a confiança de Lars. Por exemplo, ele poderia ter dito que era um policial ou um professor e, como uma figura de autoridade, poderia persuadir o menino a ir junto com ele. O assassino também poderia ser uma pessoa que conhecia Lars ou seus pais, pelo menos de vista. A polícia então fez um registro de pessoas conhecidas da família, muitos deles homens altamente cultos e respeitados. Todos são investigados e entrevistados, mas ninguém levantou a menor suspeita das autoridades.
No dia 10 de novembro de 1981, os moradores do bloco 398 de um conjunto habitacional são convidados a darem amostras de suas caligrafias. Os policiais vão de porta em porta, mas uma inquilina não estava lá. Ela foi identificada apenas como Senhora G. Segundo informações, ela só chegava em casa à noite, pois trabalhava em outra cidade. A polícia a localizou no município de Wostroff. Prontamente, ela fez o teste de caligrafia. Sua amostra foi avaliada uma semana depois. E, para surpresa de todos, a Senhora G foi a mulher que preencheu as palavras cruzadas da mala em que o corpo de Lars foi encontrado. Portanto, a classificação inicial dos especialistas em redação estava correta, quando eles afirmaram que a caligrafia pertencia a uma mulher de meia idade. No dia 17 de novembro de 1981, a polícia finalmente encontrou a famosa agulha no palheiro. Quando a senhora G foi questionada pela polícia sobre o crime, ela ficou chocada e perplexa, assim como sua filha, Kirsten, de 19 anos. Nenhuma delas conseguia explicar como as palavras cruzadas da senhora G acabaram em uma mala com o corpo de Lars Benz. Investigando mais a fundo, a polícia descobre um terceiro personagem, o namorado de Kirsten, um jovem de 20 anos chamado Matias. Alguns dias depois, Matias é levado à delegacia para prestar depoimento e, apesar da natureza da situação, ele permanece calmo e sereno durante todo o interrogatório. Os policiais tinham uma intuição e pegaram pesado. Eles se revezaram durante horas questionando Matias e, durante a madrugada, já cansado, o homem confessa que sequestrou Lars Benz em frente ao cinema, prometendo dar para ele um carrinho de brinquedo. Matias estava de folga naquele dia e viu em sua frente a oportunidade que sempre esperou. Ele levou o garoto para o apartamento da senhora G, pois tinha uma cópia da chave dada por Kirsten e sabia que as duas mulheres tinham saído para trabalhar. Matias, portanto, ficou com o apartamento só para ele e conseguiu levar o menino de 7 anos para lá sem ser notado. Lá, o pequeno Lars foi abusado e em seguida golpeado várias vezes com um martelo. Para ter certeza que Lars não sobreviveria, Matias perfurou seu peito várias vezes com uma faca. Em seguida, colocou o corpo em uma mala e forrou com jornais que encontrou pela casa. Finalmente, Matias foi até a estação ferroviária e embarcou num trem para Leipzig. No meio do caminho, ele jogou a mala para fora do trem em movimento. Matias conseguiu escapar da polícia durante 10 meses, até finalmente ser descoberto. E no início de 1982, foi levado a julgamento, sendo acusado de sequestro, abuso, homicídio e ocultação. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. No tribunal, Matias alegou que desde que viu seu avô abatendo porcos na fazenda da família quando ele era criança, fantasiava em matar, mas que nunca teve a oportunidade para isso. Durante o julgamento, sua namorada Kirsten, filha da senhora G, falou sobre o comportamento sexual perturbador de Matias, que pediu várias vezes que ela contasse histórias sobre assassinatos antes dos dois fazerem sexo. Kirsten deu um depoimento emocionante e pediu desculpas à família do pequeno Lars, dizendo: "Às vezes, ele dizia que tinha um desejo insano de matar alguém, mas eu jamais imaginei que ele seria capaz de algo do tipo. Matias era um jovem amigável e muito educado. Quando conheci seus pais, eles me contaram do orgulho que tinham do filho, e nossos amigos em comum também refletiam um sentimento bom sobre ele. Matias estava acima de qualquer suspeita para mim, então eu jamais poderia imaginar que tudo que ele falava durante nossa intimidade refletiam seus desejos criminosos reprimidos. Mesmo assim, peço desculpas à família Benz e me arrependo de ter dado tanta confiança para um assassino imundo, ao ponto de tirar uma cópia da chave do apartamento da minha mãe e entregar em suas mãos. Eu ainda não consigo dormir direito com tudo isso. Se ele falou que nunca matou ninguém porque não teve oportunidade para isso, eu não paro de pensar que talvez eu tenha dado essa oportunidade para ele. Sinto muito."
Conforme solicitado pelo júri, Matias é condenado à prisão perpétua. Ele ainda deveria estar cumprindo sua pena em Brandenburg. No entanto, com a reunificação da República Federal da Alemanha em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a situação jurídica do país mudou e antigas sentenças tiveram que ser revisadas. Acontece que quando assassinou Lars Benz, Matias tinha 20 anos e a maioridade penal no país na época era 21. Assim, ele deveria ser novamente julgado seguindo as leis da nova república, com o seu crime sendo tratado dentro do abrigo do direito penal juvenil. O processo foi, portanto, reiniciado em 1991 e o veredito reduziu sua pena retroativa para 10 anos de prisão e o cumprimento de pelo menos 5 anos de tratamento psiquiátrico. Desta forma, em 1999, Matias foi liberado por bom comportamento e se mudou para a cidade de Magdeburg, onde morou por um tempo com sua namorada e um filho dela do relacionamento anterior. Quando completou 50 anos de idade, Matias morreu em 15 de janeiro de 2013, devido a graves problemas de saúde, exatamente 32 anos depois de assassinar Lars Benz. No entanto, a história não termina por aí. Pouco depois da morte de Matias, um livro intitulado O Assassino das Palavras Cruzadas, A Verdadeira História, foi publicado. A obra é classificada como um romance policial que trata do assassinato de Lars Benz em uma estrutura ficcionalmente ampliada, pelo menos é o que diz a autora. Curiosamente, a autora do livro é ninguém mais, ninguém menos que Kirsten Apple, a filha da senhora G e ex-namorada do assassino condenado. Em seu romance, Kirsten apresenta os acontecimentos do crime de forma diferente da que Matias descreveu. No livro, ela fala que Matias é flagrado por sua namorada durante o crime e confessa ter ferido gravemente o garoto. Ele então força Kirsten a ajudar a se livrar do corpo. Além disso, no livro que ela mesma escreveu, Kirsten está presente quando Matias joga a mala com o corpo pela janela do trem em movimento. Devido a isso, o Ministério Público iniciou uma investigação contra Kirsten em 2013 para examinar uma possível cumplicidade, porque da forma como Kirsten descreve os acontecimentos em seu romance, ela seria pelo menos cúmplice do assassinato de Lars Benz. Porém, o caso foi encerrado no ano seguinte por falta de provas. Neste ponto, é importante salientar mais uma vez que nunca foi provado que Kirsten teve algo criminalmente relevante com relação a esse assassinato. Também não há nada no livro que ela descreveu que indique a sua cumplicidade. O livro é apenas um romance policial, por isso é tido como uma obra parcialmente ficcional. Do ponto de vista jurídico de seu advogado, deve-se presumir que Kirsten simplesmente inventou novos detalhes ao escrever, a fim de dramatizar ainda mais a já terrível história. De qualquer forma, é questionável como a ex-namorada de um assassino escreve um caso com tantos detalhes e possivelmente acrescenta detalhes sensacionais sobre ele. No mínimo, estranho. O assassinato das palavras cruzadas é definitivamente um dos casos mais famosos da Alemanha. Mas você já conhecia essa história? Eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje. O meu nome é Daniel e não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe também o seu like e compartilhe o canal Paralelo Metafórico com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontra todos os links e detalhes de como apoiar o nosso trabalho, bem como todas as nossas redes sociais. No mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.